Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. O Espírito Santo é o mestre interior que nos ensina a discernir a vontade de Deus em nossa vida. Santo Inácio de Loyola. Um bom dia a todos. Dia 27 de maio, vivenciando a nossa sexta semana do tempo pascal, já caminhando para a finalização desse nosso tempo em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje nos coloca o Espírito Santo que é protagonista da vida. Jesus vai ao Pai, mas nos envia o Espírito Santo, ele que é a vida, ele que anima a nossa alma no transcorrer da nossa caminhada. O Espírito Santo é o defensor que nos fortalece e nos capacita a enfrentar as tentações e os desafios da vida cristã. Mesmo São Francisco de Sales dizia: enfrentar as dificuldades da vida. Nós só conseguimos enfrentar os obstáculos que a vida vai nos colocando quando nós deixamos com que a luz do Espírito Santo possa ser prevalente no transcorrer da nossa caminhada. Quando nós deixamos com que possa arder em cada um de nós esse ardor do Espírito Santo que nos move, que nos ilumina o nosso caminho, que nos dá tranquilidade, a paz interior, para que nós consigamos caminhar e vencer as tentações, as dificuldades, os desafios que a vida vai nos colocando no nosso dia a dia. Tudo isso vai nos levando sempre a um discernimento de uma vida, num caminho que é o caminho de Deus. Um caminho que vai nos levando sempre a nos moldarmos, a nos protegermos, para que possamos vencer a cada momento da nossa caminhada, seja qualquer dificuldade que a vida possa nos impor. Santo Agostinho dizia: eu pecava, porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Procurar a Deus nós procuramos quando nós somos elevados no sentimento espiritual da vida. Mesmo Santo Agostinho dizia: quando a alma abandona o corpo, acontece a morte física. Quando a alma abandona a Deus, dá-se a morte espiritual. O distanciarmos-nos de Deus faz com que cada vez mais nós caiamos nas tentações e nas armadilhas da vida. Faz com que mais e mais nós procuremos os prazeres e as grandezas que somente a vida humana vai nos proporcionando ao nosso olhar humano. Mas a grandeza real da vida, o prazer real da vida, nós os encontramos quando nós encontramos com a nossa vida mística, a nossa vida espiritual. Essa presença de Deus no transcorrer da nossa vida. São Padre Pio escrevia assim: ame a simplicidade e a humildade. Pratique essas virtudes e não se preocupe com os julgamentos deste mundo. Pois se o mundo não tivesse nada a objetar contra nós, é que não seríamos autênticos servos de Deus. Se o mundo não tiver nada a julgar contra nós, que seguimos a Deus, é porque nós não somos autênticos seguidores de Deus. As pedras sempre vêm, as calúnias, as dificuldades para aqueles que muitas vezes se colocam a seguir Deus. Agora, quando eu deixo com que a minha vida espiritual prevaleça no transcorrer da minha vida, eu não devo temer a nada. Eu devo viver a simplicidade, a beleza que a vida vai me oferecendo no meu dia a dia. Quanta gratuidade de amor Deus nos oferece no nosso dia a dia. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho, que nós possamos demonstrar esse amor que nós temos por Deus através da forma com que nós nos comportamos, seja na alegria de Deus, sendo na sinceridade, na simplicidade, na humildade, na acolhida do outro, na gentileza para com o outro. Tudo isso nos leva à tranquilidade da alma, do espírito no transcorrer da nossa caminhada. Nos afasta do que são as tentações do mundo. O julgamento dos homens não nos interessa. O que nos interessa é o julgamento de Deus. Deus vai nos julgar. O que os homens julgam não prevalece de forma alguma.
Nos prevalece sempre aquilo que Deus julga de cada um de nós, da forma com que Deus nos olha na nossa caminhada terrena. Quando nós nos perdemos de Deus, nós caímos em todos os prazeres terrenos. Quando nós nos encontramos com Deus, nós somos elevados aos prazeres de Deus, aos prazeres do céu, aos prazeres espirituais que nós encontramos somente pela graça e pela vontade de Deus. Não tem ninguém na vida que não possa se regenerar ao momento que se encontra com Deus. Mesmo que muitas vezes o passado tenha sido um passado de transgressões, no nosso encontro com essa bondade de Deus, com esse amor de Deus, nós começamos uma história nova. Deus sempre nos propõe uma história nova de amor no nosso dia a dia, numa vivência com Ele, para Ele, num caminhar onde caminhamos juntos, onde Deus vai nos fortificando, onde Deus vai nos mostrando os parâmetros que são essenciais no transcorrer da nossa vida. Como dizia Santo Agostinho, respira-me em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impele-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.